será o teu tipo de infertilidade na perspectiva da medicina tradicional chinesa. Como assim, Catarina? Tipos de infertilidade? Infertilidade não é só infertilidade e ponto final? Não. Existem diversos tipos de infertilidade, existem diversas raízes de infertilidade, ou seja, a infertilidade pode estar a ser originada por imensos fatores. Mas vamos lá começar, que hoje o vídeo será longo, só para verem como este tema é muito vasto. Mas eu prometo simplificar ao máximo para vocês. Por isso, só pelo esforço, coloca um gosto neste vídeo e aguarda para veres mais tarde, caso não estejas com muito tempo para terminar o vídeo agora. Assim, não corres o risco de perder esta informação maravilhosa que eu te vou dar. Mas vamos começar, que é para isso que vocês aqui estão. Então comecemos pelo início. Na visão da medicina tradicional chinesa, existem 5 elementos ou 5 movimentos e estes surgiram como base de explicação para explicar todo o funcionamento do nosso corpo e também da nossa mente. Como sabem, cada um dos elementos agrega determinadas funções, órgãos, tecidos e até emoções, entre outras coisas. Nós, quando falamos em infertilidade feminina, falamos também em desarmonia em alguns destes elementos. Então eu vou começar pelo primeiro tipo de infertilidade. Infertilidade do tipo água. O elemento água é considerado o veículo de transmissão da herança das espécies. A água rege os rins e a bexiga. Muitas vezes vocês ouvem os vossos acupuntores a utilizar expressões como vazio de yin do rim ou vazio de yang do rim. É do elemento água que estamos a falar. Mas esta informação já nos dá muito mais detalhes sobre o vosso caso em particular. É como se fosse uma subcategoria da vossa infertilidade. Mas vamos simplificar, vamos falar de uma forma geral, até porque a ideia não é dar-vos um curso de medicina tradicional chinesa, e sim transmitir alguns conteúdos e dicas que te podem ajudar nesta jornada e que podes aplicar facilmente. E sim, eu disse dicas. Fica até ao final para começares já hoje a aplicar na tua rotina. Então, continuando, a energia do rim é responsável pelo líquido seminal, pelos ovócitos e pelo útero. É esta energia que permite a fertilidade e a sexualidade nos homens e nas mulheres. E é por isso que este deve ser o primeiro elemento a ser investigado quando nos deparamos com um caso de infertilidade. Então, sempre que nos deparamos com casos com falência ovárica precoce, problemas na qualidade e na quantidade dos ovócitos e até dos espermatozoides, nós falamos em comprometimento da energia do rim. Logo, o elemento água apresenta comprometimento também. Problemas na energia do rim revelam-se em casos de infertilidade, abortos de repetição, alterações genéticas, amenorreia, perda da vitalidade e até menopausa precoce. É esta energia que começa a diminuir à medida que envelhecemos, ou seja, vamos esgotando de dia para dia. Mas, Catarina, como é que nós podemos parar este processo de decréscimo desta energia? Na verdade, não é assim tão fácil. A pergunta tem que ser feita de uma outra forma. Catarina, como é que podemos fazer para não fragilizar ainda mais esta energia? Essa é a pergunta correta. Eu dou sempre este exemplo nas minhas consultas. A energia do rim pode ser vista como um recipiente com água e uma torneira no fundo. Ao longo da nossa vida é inevitável deixar verter algumas gotas. Aliás, todos os dias nós vamos verter. Só que alguns processos ajudam a acelerar esta perda de energia. Então imagina, se tu praticas imenso exercício físico, por exemplo, no caso de atletas de alta competição, se não dormes um número de horas adequado, se estás sempre ativa e a trabalhar sob stress, se te alimentas mal e ainda por cima bebes 3 cafés e fumas um maço de tabaco por dia, não existe energia que aguente. Isso é praticamente chegar àquela torneirinha que eu referi e abrir o máximo de caudal. Com isto eu quero dizer que, na verdade, vamos esgotar constantemente esta energia. Mas nós podemos fazer algumas coisas para amenizar este processo. E o mais importante é o que é que nós podemos fazer. Então,
Optar por uma atividade física que favoreça a respiração, como por exemplo o Qigong ou o Yoga. Optar por alimentos como o feijão preto, o feijão azuki, o feijão frade, as lentilhas, o arroz e até a abóbora. Então, para além disso, podem fazer chá de sésamo preto, que é excelente para casos de vazio de yin e de yang do rim. Vamos agora para o segundo tipo de infertilidade na perspectiva da medicina tradicional chinesa. Falamos do elemento madeira. A madeira evoca os elementos da natureza. A semente que contém a vida, que germina, que se desenvolve e que gera uma árvore que vai crescer, vai envelhecer e vai morrer. Então nós sabemos que a madeira tem uma função de armazenar o sangue. Quando falamos em sangue, nós falamos em shui, não apenas no sangue na sua forma física. E é por isso que a madeira apresenta uma relação direta com o ciclo menstrual. Então sabem aquela tensão pré-menstrual, a famosa TPM? Normalmente é atribuída a um desequilíbrio neste elemento. A emoção associada a este elemento é a raiva e a irritabilidade. Pois é normal que se a energia do fígado, que pertence ao elemento madeira, apresenta disfunções, a irritabilidade pode surgir. Mas não só, para além da tensão pré-menstrual, podem surgir irregularidades menstruais, coágulos durante a menstruação, uma menstruação mais dolorosa, amenorreia, prolactina aumentada, quistos, endometriose e até mesmo mastites. Repararam que eu referi amenorreia no elemento água e no elemento madeira? Pois é. Na MTC, nem sempre o mesmo desequilíbrio, a mesma doença, tem a mesma raiz. Inclusivamente, muitas vezes utilizamos a frase a mesma doença, tratamentos diferentes. Doenças diferentes, o mesmo tratamento. Isto deve-se a que nem sempre a mesma patologia ser causada pela mesma questão. Então, como podem perceber, a amenorreia provocada pela energia do rim não vai ser tratada da mesma forma que a amenorreia da energia do fígado. Isto é transversal a várias questões. Uma muito comum é, por exemplo, a dor de cabeça. Então, temos imensas causas que podem levar a uma cefaleia e, na maioria das vezes, não serão tratadas de igual forma. Resumindo, o tratamento de uma determinada paciente, na sua maioria das vezes, não será igual ao da sua amiga. Então, nestes casos de infertilidade, é interessante praticar exercício físico com regularidade, deitar-se no máximo às 23, às 11 da noite, trabalhar as emoções e a questão é extremamente importante. Trabalhem as emoções. De todos os quadros de infertilidade, este é o que mais beneficia de psicoterapia, por exemplo. Então, eu recomendo que não guarde sentimentos como mágoa, rancor. A meditação será uma excelente aliada. Poderá também não consumir álcool, deverá não consumir álcool, e isto aqui também é transversal a todos os tipos de infertilidade, aliás, é mesmo fundamental. Em termos alimentares, opte por uma alimentação como batata doce, cogumelo shiitake, feijão verde, cebola. Para além disso, pode fazer chá de erva doce, jasmim, folha de laranjeira, gengibre ou camomila. Uma questão muito importante é que devem de variar o chá. Se não estão a ser seguidas por nenhum profissional de medicina tradicional chinesa, não deverão fazer o ciclo todo com o mesmo chá. Eu recomendaria fazerem ali 5 a 7 dias e depois passarem para outro chá. Vamos agora passar para a infertilidade do elemento terra. Este elemento é, tal como a terra em si, é sinónimo de fertilidade. As suas funções incluem a nutrição e a formação do sangue, do shui, como falei há pouco. Se em desequilíbrio, vai causar disfunções como hemorragias, as metrorragias, as alterações do fluxo menstrual, queda de cabelo, cansaço e fadiga, uma tendência para excesso de preocupação e alterações da fertilidade. Pode ainda promover a retenção de líquidos, que gera umidade, e esta umidade é um termo muito técnico da medicina tradicional chinesa. Mas pronto, se isso acontecer, podem surgir sintomas como edema, diarreia, leucorreia, obstrução das trompas, sensação de peso no estômago após a ingestão alimentar e, na verdade, as disfunções neste elemento elas são muito delicadas para
para se trabalhar, pois varia entre quadros muito diferentes, como por exemplo vazio de sangue ou vazio de tecido base pâncreas e umidade de mucosidade, que terá de ser trabalhada de uma forma muito diferente dos quadros anteriores. Mas como a proposta aqui é simplificar-vos o processo, vou dar umas dicas assim muito gerais para poderem harmonizar este elemento. Primeiro ponto, este elemento está muito associado ao aparelho digestivo. Logo, a nutrição será a base mais importante para harmonizar este elemento. Então, evita alimentos fritos, gordurosos, os açúcares, evita também o consumo excessivo de leite e derivados, pois podem aumentar esta umidade e caso tenhas já um quadro de umidade presente, como por exemplo a obstrução das trompas, eu aconselho-te a eliminar por completo os laticínios. Opta por farinhas e cereais integrais. Os alimentos devem ser cozinhados na sua maioria, evitando o excesso de saladas frias ou frutas cruas, ou combina com alimentos cozinhados, por exemplo, uma sopa quente e no final uma fruta, como maçã. Não é? Evita beber bebidas geladas, preferencialmente acompanha o teu dia com um chá morno. O arroz, a aveia, a batata doce, o feijão preto e o feijão azuki, o cogumelo shiitake, são alimentos que são excelentes aliados neste quadro. E ainda podes recorrer a chás como raiz de lótus ou alcaçuz. Para além da alimentação, eu recomendo que não faças práticas físicas extenuantes, que ocupes a mente de forma criativa para evitar o excesso de pensamentos. Uma dica, a pintura de mandalas é excelente para evitar pensamentos excessivos, assim como a meditação, mas na verdade faz aquilo que mais te dá prazer, seja pintura, dança, uma caminhada à beira-mar. O importante é não permitires que a tua mente te provoque desgaste. Obviamente existem muitas disfunções energéticas que levam à infertilidade, mas aquilo que pretendo com este vídeo é dar-te o máximo de competências para começar já hoje a agarrar as rédeas do teu caso. Além disso, eu poderia estar vários dias a falar e não explicaria tudo sobre a perspectiva da medicina tradicional chinesa no que respeita à infertilidade. Mas sei que com este resumo já consegues colocar mãos à obra e continuares o teu caminho de forma otimizada. E se pretendes um tratamento mais amplo, podes recorrer a mais terapêuticas para além das mencionadas, como a acupuntura, a fitoterapia e até a procriação médica pode ser inevitável. Por isso, não facilites. É importante que seja acompanhada por um profissional de saúde especializado em saúde da mulher e fertilidade. Aqui eu só menciono recomendações gerais que não prejudicam em nada, mas certamente com o devido acompanhamento vais poder fazer um tratamento individualizado muito mais específico.